tecnologia, inovação, cibersegurança, soluções IoT e inteligência artificial. Tudo isso e muito mais sobre transformação digital e tendências do mercado Você encontra aqui no MacniCast. Bem-vindos ao primeiro episódio do MacniCast de 2023. Hoje nós temos a presença ilustre do Thiago Matsu, que é diretor técnico e vice-presidente da Aketech, uma empresa parceira nossa, inclusive, na parte de desenvolvimento, que atua no mercado de energia. Hoje nós vamos conversar sobre justamente o mercado de energia e como que a tecnologia anda impactando justamente essas tendências. Bom dia, Thiago. Obrigado por vir para o nosso podcast, para o nosso MacniCast, o primeiro desse ano, e queria agradecer realmente a tua presença aí. Bom dia, Fábio. Eu que agradeço pelo convite. É um prazer aqui estar contigo novamente, né? É isso aí, maravilha. Thiago, primeiro, eu acho que como vias de introdução, acho que seria legal se tu pudesse falar um pouquinho a teu respeito, falar um pouquinho da tua jornada profissional, né? Tu é um cara que focou a tua jornada num segmento, né? Numa área específica e saiu aí de estagiário a vice-presidente. Então, queria entender um pouquinho como é que foi esse caminho, como é que foi essa jornada. Bom, beleza. Primeiro, eu sou manezinho aqui da ilha, nascido aqui. Eu me formei na escola técnica, né? Chamava Cefet, no curso técnico de eletrônica. Posteriormente, fiz minha graduação em engenharia elétrica na UFSC. E, novamente, no IFSC, agora, mais recentemente, em 2017, eu fechei meu mestrado em mecatrônica, né? Essa é a minha formação aí acadêmica. E eu comecei muito cedo na Aketech, ainda quando eu fazia graduação, né? Eu comecei lá como estagiário em desenvolvimento, onde na época tu foi meu chefe, né? Isso, diretor. Isso, é verdade. Faz tempo? Faz tempo, 2006, né? 16, 17 anos atrás, né? E simplesmente me apaixonei pela área, né? No começo, eu já passei pelas diversas áreas dentro da Aketech, entrei lá como estagiário, trabalhava muito na parte ali de testes de placa, validação. Posteriormente, comecei a me envolver nos projetos mesmo de desenvolvimento de hardware. Mais para frente, eu comecei a me especializar na aplicação dos nossos produtos, indo para campo para instalar, comissionar, testar. Enfim, né? E mais recentemente tive a oportunidade de também me tornar acionista da Aketech, tive a oportunidade de me tornar diretor técnico, onde hoje eu cuido, né, das equipes de desenvolvimento de hardware e software. E também ocupo o cargo mais administrativo, né, de vice-presidente da empresa, né? Então, minha vida profissional se confunde um pouco com a história da Aketech em certo ponto. Assim. Fantástico. E que teve também a sua jornada, né? A Aketech também teve uma jornada de desenvolvimento e de direcionamento para chegar onde chegou até agora, né? Então, se puder falar um pouquinho da Aketech como empresa, seria legal também. A Aketech surgiu em 2004. Ela inicialmente era uma empresa muito focada em P&D, pesquisa e desenvolvimento de produtos, né? Não tinha um viés tão comercial, né? E a gente atuou durante um bom tempo, né, desenvolvendo projetos específicos para as concessionárias, assim em diante, nada que tornasse ou que gerasse um produto aí que deslanchasse o mercado, assim em diante. A gente não tinha um viés muito comercial. Mas sempre, tá? No mercado de sempre energia. No mercado de energia, tá? Falando até um pouquinho do mercado, mais especificamente no mercado de geração. Né? A gente pode, acho que talvez, dividir o mercado de energia nos setores ali de geração, que é onde a gente produz energia, transmissão, onde a gente transfere essas energias que são geralmente geradas, né, longe dos polos de consumo, né? Uhum. E a transmissão é responsável pela essa transmissão dessa energia, né? E a distribuição, que é o que é a área, né, que é responsável por entregar energia aqui para a gente, aqui nas nossas casas. O consumidor final. Né? Consumidor final. A gente atua principalmente hoje na área de geração. Tá? Então, desde sempre foi esse o mercado, né? 2017 a gente teve uma mudança aí, bem grande, né? A gente teve uma mudança de direção. O Silvio Ramos, que é atual CEO da Aketech, ele entrou para, entre aspas, aí, organizar a casa e trazer um pouquinho da experiência dele
comercial, ele era diretor comercial da GE, que comprou a Alstom, comprou a Riso, então tinha uma experiência bem grande aí no setor, mais na área de transmissão, com outros tipos de equipamento, mas no mesmo mercado, né? E ele trouxe uma visão bem agressiva de investimento aí na parte comercial, que trouxe resultados bem relevantes para a gente, né? Então, de 2017, falando um pouquinho de números, né, de 2017 para cá, a gente saiu de uma empresa de 7, 8 funcionários para quase 60, né? E crescemos aí em termos de faturamento 25 vezes, mais ou menos. Fantástico, né? Fantástico. Trazendo números, ainda que a gente está fechando, mas esse ano aí que a gente fechou, a gente deve ter fechado o faturamento de uns 30 milhões, mais ou menos. Fantástico, parabéns, parabéns. E a sede é em Florianópolis? Hoje a sede, sempre foi em Florianópolis, né? Hoje a gente tem um escritório nos Estados Unidos, o Sérgio Zimati, que é um dos acionistas da Aquetec e presidente do nosso conselho de administração, mora lá. E esse ano a gente deve começar a operação no mercado europeu. Inclusive o nosso diretor comercial hoje está indo para lá para fazer algumas visitas. Que legal. Não, que legal, que legal. E quando tu fala de geração, especificamente, qual é o valor que a Aquetec entrega nesse mercado? Bom, a gente desenvolve sistemas de monitoramento e diagnóstico para as máquinas, tá? Então, ainda falando de geração, a gente pode subdividir o mercado. O mercado hoje é majoritariamente composto de hidrelétricas, quase 60%, 56%, acho que a geração é hidrelétrica. Falando, né? do mercado nacional? Nacional. Tá. Os números que eu tenho aqui são mais do mercado nacional. Tá. Né? A segunda e terceira maior fonte está bem equilibrada ali, é a energia eólica e a solar. Né? Tá. Hoje a Aquetec fornece soluções principalmente para essas duas áreas, hidrelétricas e aerogeradores, né? Tá. E o que a gente faz, né? Basicamente, essas máquinas são máquinas girantes, né? A gente tem uma turbina que ela é impulsionada por água ou por ar, né? E essa turbina gira um alternador, um gerador, que vai transformar essa energia mecânica em uma energia elétrica, né? A gente instala sensoriamento, sensores de vibração, temperatura, pressão, etc., ao longo dessa máquina, e a gente adquire esses sinais, são sinais analógicos, um hardware que a gente desenvolveu, inclusive com a ajuda aí da Maquinica, né, participando desse processo, né? Onde esse hardware é capaz de fazer já um pré-processamento desse dado e registra as diversas condições de operação da máquina, né? Esses dados que ficam nesse hardware que a gente desenvolveu são transmitidos para um servidor, e nesse servidor a gente organiza isso em banco de dados e consegue rodar ali algoritmos de diagnóstico, né? Alguns deles utilizando IA, outros mais sistemas especialistas, para diagnosticar defeito, né? E o que é a ideia? O valor que a gente entrega é uma agilidade, uma ferramenta, né, que permite com que o nosso cliente, que geralmente são os mantenedores dos parques, das usinas, né, a gente consegue entregar informações para que eles possam tomar decisões mais precisas e mais rápidas, né? Tanto do lado técnico quanto comercial, porque tu fala sobre produtividade também ali, ou não? Sim, mas mais do lado técnico, tá? Essa visão ainda do comercial, ainda tem uma barreira, assim, das próprias empresas, das próprias concessionárias dessas áreas não se conversar, mas a gente está vendo que é uma tendência a querer unir todas essas informações, né? Tá. Então, em alguns casos, a gente já consegue dar uma visão, principalmente, por exemplo, né, no caso de aerogeradores, né, de rendimento, né, para determinado vento que está tendo, ela está rendendo conforme esperado ou não, e se não, qual que é a causa? Uma causa mecânica e assim em diante, né? Então, esse é mais ou menos o que a gente faz, né? Legal. Então, quer dizer que a Aquetec, ela já trabalha com IoT muito antes do IoT virar uma febre ou um termo aí que está no mercado. E com o AI também, né? O AI vocês começaram a adotar cedo também para ajudar na parte dos diagnósticos, né? Sim, exatamente. Desde que da fundação da Aquetec, né, a gente foi focado no monitoramento de ativos aí, né? Então, acho que sim, né?
E hoje, assim, para falar um pouquinho de inteligência artificial, né? Hoje a gente tem utilizado bastante essa ferramenta de modo a facilitar até o próprio nosso trabalho, né? De identificar, por exemplo, num parque onde a gente tem monitorados 100, 90 aerogeradores, qual qual ativo, né? Qual aerogerador que merece um destaque, né? Uma atenção, né? Porque fica talvez humanamente impossível a gente olhar para cada máquina da maneira tradicional, né? Um especialista indo lá, avaliando a vibração, verificando o espectro, harmônicos, etc., né? Então, a ideia, né, hoje que a gente tem de uso dessa ferramenta está muito em agilidade nos processos nossos, né, de dar feedback para o nosso cliente, né? E muitas das vezes também, né, tem o que a gente utiliza geralmente para detectar modo de falha é a análise de espectro, né? E muitas vezes, ou algumas vezes, né, pode ser que tenham modos de falhas distintos que vão excitar espectros muito similares, né? E hoje a inteligência artificial está nos permitindo fazer essa separação de uma maneira mais automatizada, né? Sem a necessidade de estar um especialista em análise de vibração, que é uma mão de obra cara aí no mercado, está tendo que investir tempo de análise e assim diante, né? Não, excelente. Nessa questão da tecnologia, né? Tu participou dessa jornada toda da QTEC desde o início. Como que a tecnologia como um todo evoluiu e impactou o que hoje vocês conseguem entregar versus o que vocês conseguiam entregar, vamos dizer, 15 anos atrás? Eu acho que a gente ganhou muito em termos de capacidade de processamento. Tá? Se a gente for avaliar lá atrás a tecnologia que a gente tinha no começo, exigia a gente ter, por exemplo, né, processadores Intel, Mini TX, onde tinha placa-mãe, memória, HD, embarcado numa solução que fica num ambiente agressivo, né, de altas temperaturas, vibração e assim diante, né? Era necessário isso para a gente rodar as lógicas ali de registros, de diagnósticos, de transmissão de dados e assim diante, né? E isso era uma fragilidade, né, para o sistema, principalmente na época, 10, 15 anos atrás, SSDs não eram muito disponíveis, custo-benefício. A questão, né, de né? manutenção era pesada. Era né? pesadíssima e HD vivia dando problema, né? E hoje, por exemplo, a gente tem utilizado a plataforma da Borax, né, que vocês fornecem aí para a gente, que permitiu a gente aliar a capacidade da FPGA para fazer todos os controles de lógica da eletrônica ali de aquisição de dados, com uma alta capacidade de processamento de um ARM, né, que permite a gente executar tudo que a gente, ou até mais, né, do que a gente executava lá atrás, com a necessidade de um PC, né, que não era feito ali para estar num ambiente industrial. Assim, ocupando menos espaço, muito menos espaço, consumindo menos, né, aquela coisa toda. Mais barato, mais robusto, né? Legal. Então, esse acho que é um dos principais aí avanços que a gente... E nessa área agora de IoT, que obviamente está crescendo muito, a gente tem visto uma tendência, uma das correntes, né? Onde o pessoal fala muito em migrar as coisas para a nuvem por causa da conectividade, porque o 5G vai permitir que a gente tenha alta banda aí para mandar esses dados para fora. Mas no caso da geração, isso nem sempre se aplica, né? Porque a gente não tem necessariamente cobertura garantida em todos os parques de geração, porque imagina a eólica, por exemplo, pode estar no meio de um lugar bem, bem remoto, né? E além da questão da conectividade, talvez tenha a questão de segurança. Exatamente. Acho que são as duas grandes barreiras que a gente vê hoje no nosso setor, né? Querendo ou não, o setor do mercado de energia ele é muito conservador, né? Então, até, por exemplo, né, as ferramentas que a gente desenvolve, a gente dá um diagnóstico automatizado para o nosso cliente,
ele ainda pede uma segunda visão de um especialista antes de tomar qualquer decisão, que é uma coisa até boa, né? Mas falando um pouquinho de comunicação, a gente tem essa limitação, tá? Por exemplo, se a gente for falar de parques aerogeradores, né? Pô, nem sempre tem uma conectividade de 3G hoje, né? Muitas vezes o nosso cliente tem que contratar links de satélite, então são links caros, né? E em hidrogeradores a mesma coisa, porque geralmente os hidrogeradores necessitam, né, de tu ter, por exemplo, uma barragem, um lago, e geralmente essa área toda fica afastada dos pontos aí de consumo e, consequentemente, sem essa conexão. Tá? Hoje a gente vê ainda que é uma barreira, tá? Por exemplo, as soluções da Aquatec para o mercado de eólicas, né, já são todas web em nuvem, mas para alguns clientes a gente fornece esse sistema on-premise porque o cliente não quer ter isso na nuvem, né? E a questão da cibersegurança que tu comentou é um dos fatores, né? Tá. Apesar de o nosso sistema ele não ser invasivo, não trabalhar, por exemplo, em controle da máquina, né? A gente não conseguir fazer nenhuma alteração em nível de geração, etc., querendo ou não, ele está adquirindo dados da condição daquele ativo, né? Então, são dados sensíveis, né? Então, ainda tem uma certa restrição, né? Quanto a ter isso em nuvem e assim diante. Né? E existe uma regulamentação em relação a essa questão de segurança para dados de geração? Hoje não, tá? Tem algumas conversas que estão se tratando principalmente na área aí de que trata da comercialização, né? Para regulamentar todo esse processo, né? Mas eu não conheço uma norma que trate específico, né, dentro da nossa área da parte de Mas de isso é uma coisa que né? a tendência é que venha a ter alguma, imagino. Sim. A discussão deve Até, ser inevitável. por exemplo, né, se a gente for pensar hoje num parque eólico, né, que a gente tem uma área grande, uma disposição de centenas, dezenas de aerogeradores, né? Hoje o processo de comunicação entre torres é todo feito de forma física, via fibra ótica, etc., né? Sem dúvida nenhuma, tecnologias como 5G privada, etc., podem auxiliar nesse processo de minimizar os custos aí de instalação dessas redes, de manutenção, e sem dúvida nenhuma vai ser necessária uma regulamentação para deixar tudo isso funcionando da maneira adequada. Aí, né? De uns anos para cá, o investimento em cima do parque de geração no Brasil vem aumentando? A tendência é essa? Tu tens visto um crescimento nesse mercado, tanto no lado porque eu imagino que cada vez mais seja difícil tu abrir um parque novo com uma hidrelétrica, considerando todas as questões ambientais e de impacto e coisas desse tipo. Então, imagino que, do ponto de vista de tendência, a parte de eólica, por exemplo, está crescendo mais rápido. Está crescendo muito mais rápido. Tá? A questão, só para a gente fazer um paralelo, né? Uma pequena central hidrelétrica que gera aí os seus 50 megawatts, possui uma, duas máquinas, né? Um parque aerogerador, né? Para gerar essa mesma quantidade de potência, são necessárias 25 máquinas, mais ou menos, né? Então, é uma quantidade de ativos muito maior. Porém, são ativos que, em termos ambientais, né, muito menos invasivos e se tem investido bem mais nessa área, né? Hoje, por exemplo, eólicas e solar representam, eólicas 12%, solar 11% mais ou menos da nossa geração. Tá? Tem estimativas aí que até 2050 solar seja a energia, né, predominante aqui no nosso país, né? Então, de fato, né, hoje
grandes investimentos são feitos principalmente na área de eólicas, né? Porém, a gente está vendo um movimento bem grande também da parte solar, né? Está crescendo bastante. Acho que eu estava lendo uma reportagem aí esses últimos dias. Esse ano, solar deve ocupar a segunda posição em relação aí à energia, o tipo de energia mais gerada aqui dentro do país, né? Tá. E, claro, isso é muito dependente do contexto até geográfico, né? Então, para nós, isso faz muito sentido aqui no nosso país tropical, essa questão do sol, né? Talvez ao norte do Equador, a coisa seja um pouquinho diferente. Inclusive, agora, nesse momento, tem uma crise energética fortíssima na Europa acontecendo por causa, né, como resultado ali da guerra da Ucrânia, né, da Rússia com a Ucrânia. E parece que está voltando uma conversa aí de geração de usinas nucleares, né? E que foi uma coisa que, até do ponto de vista de impacto ambiental, a coisa meio que, né, eles reduziram muito esse foco para a parte de nuclear, mas parece que está voltando a conversa. Então, não sei se, do ponto de vista de estratégia de vocês, né, olhando para o mercado europeu, se muda um pouco a maneira de vocês olharem para isso. Ou o foco é olhar para as oportunidades que, por exemplo, na parte eólica, que já estão crescendo. Hoje aqui no Brasil a gente tem uma nuclear, né? Não faz muito sentido a gente pensar nisso por enquanto, dado o grande mercado que a gente tem, tanto de hidrogeradores e aerogeradores ali, né? Hoje nosso foco tem sido nesse mercado. Até por a gente ver um pouquinho da carência técnica que existe, né? Por exemplo, né, hidrogeradores existem aí há centenas de anos, décadas de anos aí, né? E aerogeradores começaram agora, né? Os parques mais antigos aqui do Brasil têm seus 20, 15 anos, né? E agora não está começando a ter problema, agora que estão... deram problemas, mas agora que se está começando a ver, né, que talvez investir no monitoramento auxilie nesse processo aí de manutenção e assim diante. Né? E, assim, aqui também, dentro do Brasil, né, tem, entre aspas, uma regra, assim, né, que basicamente quando se constrói um parque novo, o fabricante fica responsável pela operação e manutenção desse parque durante X período de tempo, 5 anos, 10 anos, né? E o cliente final, se a máquina quebra ou não tem problema, o fabricante é responsável, né? Esses períodos de garantia aí estão começando a vencer e o fabricante está começando a sair dessa operação da operação e manutenção, né? Isso também tem criado oportunidades para a gente estar vendendo nosso serviço de análise e condição dessas máquinas, né? Então, a gente vê aí que tem bastante ainda oportunidade nesses mercados que estão em expansão aqui no Brasil, né? Mas, sem dúvida nenhuma, a gente tem que estar sempre de olho, né, em novos mercados, né? E a pergunta que eu tenho para ti é a seguinte: você falou dessa virada em 2017, intensificação nessa questão mais comercial de presença de mercado, mas não demorou muito, veio pandemia, né? Veio uma série de dificuldades aí para a economia como um todo. Como que isso afetou vocês? Afetou bastante no sentido de escassez aí de componentes, que acho que afetou todo mundo, né? Exatamente. Então, temos conversado bastante sobre isso, inclusive, né? Então, a gente teve que ser criativos para estar lidando com essa falta aí de componentes, né? Então, por exemplo, para a linha de equipamentos ali que faz essa aquisição e monitoramento, né? Para hidrogeradores e aerogeradores, a gente teve que trabalhar numa versão de placa com componentes distintos, onde a gente substituiu toda a interface ali analógica. Isso, obviamente, deu um retrabalho, custo enorme, mas se a gente não tivesse feito isso, talvez a gente não conseguiria fornecer o que a gente estava pretendendo a fornecer, né? Então, acho que esse foi o maior impacto. Ainda não foi sanado, né? A gente ainda está pagando mais caro. Sim, a crise ainda não terminou, não exatamente. Terminou ainda, né?
Mas em contrapartida, assim, apesar de tudo isso, foram anos bons para a Aquetec, né? Onde a gente conseguiu vender mais, estar mais próximo do nosso cliente também. Então, acho que a gente foi fomos impactados, mas poderia ter sido pior, assim. Eu acho que outros setores talvez tenham sofrido mais que a gente, né? Tá, não, legal. E olhando para frente, o que a Aquetec tem de previsão aí para o futuro? Bom, como eu já comentei, em termos comerciais, né, a gente deve estar operando aí Europa esse ano, Estados Unidos, né, e investindo mais na própria América Latina, né, com alguns projetos que a gente tem em vista aí no Peru e etc. Né? Então hoje você já tem projetos fora do Brasil? Já temos projetos fora do Brasil. Tá? A gente hoje conta com representantes comerciais em praticamente toda a América Latina, com fornecimentos fechados em alguns países, né? O principal hoje é o Peru, né? E em termos mais de tecnologia, né? Eu comentei que a Aquetec foi criada como uma empresa de pesquisa e desenvolvimento, né? Isso não para, né? Então a gente tem que estar sempre buscando inovar, tá? Então tem alguns projetos que a gente tem investido, acho que vale a pena a gente comentar, né? Alguns com parcerias com a universidade, por exemplo, né? Tem um projeto que se chama MagAnalyzer, que é um projeto que a gente tem desenvolvido em parceria com a UFSC e com a ENGIE, cujo objetivo é o diagnóstico de defeitos através da detecção de alteração de campos magnéticos de forma externada da máquina. Tá? O objetivo, principalmente, é a gente conseguir diagnosticar defeito de uma maneira menos invasiva possível, sem a necessidade de a gente abrir um gerador para colocar um sensor de entreferro, um sensor de fluxo. Então, é um projeto aí que a gente finalizou uma etapa agora, recentemente, de cabeça de série. Estamos negociando com a ENGIE a etapa de lote pioneiro, para a gente estar, principalmente, né, escalando essa solução aí, reduzindo custos, para que a gente possa conseguir aplicar em mercado de uma maneira com sucesso aí, né? Legal. Então, esse é uma das linhas aí mais inovadoras. Isso é uma abordagem nova de análise. É uma abordagem nova de análise. Tem toda uma dificuldade ainda de inserção de mercado, porque é um mercado conservador que está acostumado a analisar vibrações, né? E a gente agora está puxando essa linha, né, do campo magnético externado, né? O objetivo não é a gente substituir a tecnologia de análise de vibrações, mas sim complementar, né, e aplicar essa tecnologia de campo magnético externado em máquinas onde a gente não conseguiria, por exemplo, aplicar as técnicas tradicionais, né, seja por custo-benefício, seja por questões físicas, né, de componentes menores, onde a gente não consegue aplicar esse tipo de sensoriamento e assim em diante. Legal, né? Maravilha, maravilha. Bom, acho que a gente já deu uma passada boa aí na questão do mercado de energia. Obrigado por ter compartilhado todas essas informações aí com a gente. Acho que a gente já trabalha em parceria há bastante tempo, né? Em vários projetos, inclusive. E para nós é um prazer estar contribuindo aí com o desenvolvimento, né, que a Aquetec está fazendo no mercado também. Então, muito sucesso aí para vocês, não só aqui, mas lá fora também, né, de forma global. Obrigado, Fábio, eu que agradeço aí pelo convite. Espero que eu tenha contribuído, né, de forma com certeza, efetiva, com certeza. E estou à disposição para outros papos que a gente, porventura, Esse vai ser o primeiro de vários. Tá? Obrigado mesmo. Tudo de bom. Obrigado. Tecnologia, inovação, cibersegurança, soluções IoT e inteligência artificial. Tudo isso e muito mais sobre transformação digital e tendências do mercado Você encontra aqui no MacniCast.